E olha, na Justiça Eleitoral, o ex-líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, protocolou uma ação contra Flávio Bolsonaro. O senador está sendo acusado de antecipação de propaganda eleitoral. Misael Mainetti está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes. O que motivou essa ação, Misael? Boa tarde para você. Foi a atitude de um parlamentar aí que fez o deputado representar no Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente isso que aconteceu, vou explicar para vocês agora. Boa tarde para você, Cássio, para todo mundo que acompanha 13 em 1. Gilson Machado, ele atuou no governo de Jair Bolsonaro, ele que é ex-ministro, e ele foi lá e fixou adesivos na moto de um simpatizante. E no material, né, nesse produto está escrito o seguinte: o Nordeste está com Flávio Bolsonaro em 2026, e aí tem uma foto do senador ao lado do ex-presidente. Na legenda dessa publicação que ele fez nas redes sociais, Gilson Machado afirma que ele está fazendo um trabalho de formiguinha e diz que muitas pessoas pediram para receber o adesivo, destacando o apoio ao perfil político de Flávio Bolsonaro, ou seja, na visão dele, as pessoas estão pedindo esse adesivo e de formiguinha eles estão conseguindo aí apoio para Flávio Bolsonaro nas eleições deste ano. Isso motivou o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindenberg Farias, a fazer uma representação no Tribunal Superior Eleitoral com esse motivo aí de possibilidade de propaganda, né, inadequada ou adiantada em relação às eleições. Conversei agora pouco com a assessoria de imprensa de Edinho Silva, ele que é presidente nacional do PT. Por enquanto, o Partido dos Trabalhadores não entrou com nenhuma representação. Nos bastidores dizem que os advogados estão avaliando se vão entrar ou não com alguma representação no TSE. Por enquanto, a resposta é não. Isso veio por parte apenas do líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, mas a situação é essa. Muito em breve a gente pode ter novidades também em relação ao Partido dos Trabalhadores entrando com uma ação ou não em relação a essa possibilidade de propaganda antecipada ou irregular. Cássius. Perfeito, Misael. Obrigado pelas informações. Bom, gente, vamos repercutir então pelo menos essa ação que foi protocolada no Tribunal Superior Eleitoral, feita pelo deputado Lindenberg Farias, ex-líder do PT na Câmara, com Zé Maria Trindade. Zé, quero te ouvir porque a gente veio desde a semana passada trazendo, né, toda a movimentação por parte da oposição, protocolando inclusive ações contra o governo federal em caso de propaganda antecipada em relação ao desfile lá na Sapucaí. Agora o jogo inverteu, o ex-líder do PT protocolando então uma ação contra Flávio Bolsonaro devido a um vídeo que foi feito ali, né, com um adesivo tanto do Gilson Machado ao lado de Flávio Bolsonaro, colando em vários lugares de diferentes cidades. Como é que você avalia essa troca de chumbo aí, Zé? Olha, o principal ponto de um gabinete de campanha eleitoral hoje é o corpo de advogados, né? Antigamente era o marqueteiro e tal, agora não, é o corpo de advogados. É preciso advogados competentes e plantar para o futuro possibilidades de ações, né? Então, veja que ponto a Justiça Eleitoral conseguiu dominar. E tudo isso aí é instabilidade jurídica, ou seja, não dá para dizer que isso não vai dar em nada. Alguns juristas estão dizendo, isso tem pouca possibilidade, não há uma jurisprudência, mas, então todos têm esse tal desse mas. Ou seja, é possível que o Tribunal Superior Eleitoral interprete o ato do Gilson Machado como propaganda antecipada e também o desfile como propaganda antecipada. Não pode ficar assim, né? Uma campanha eleitoral é uma situação muito séria. É a definição do futuro do país, né? A presidência, ao governo e os deputados que fazem as nossas leis e a política que rege o destino do país. Veja que ponto que chegou o poder da Justiça Eleitoral. Ninguém pode dizer, não, isso não vai dar em nada ou isso vai dar em alguma coisa. Então, assim, está precisando de uma definição clara do que pode ou não pode, limites. A Justiça Eleitoral brasileira, ela recebe do Congresso Nacional normas e depois ela interpreta as normas e emite ali decisões que são, na verdade, legislações, são normas, né? Então, o Congresso aprova uma lei e nos vácuos onde há dúvida, a Justiça Eleitoral preenche. Então, assim,
Tá, é propaganda eleitoral antecipada? É, tá, mas qual é a consequência? Qual é a repercussão disso? Porque a justiça avalia sobre o peso da consequência. Então, colar um adesivo num carro ou numa moto não tem o peso de um desfile, né, sendo transmitido por todas as televisões e sendo comentado no dia a dia. Então, assim, isso fica nas mãos de poucos ministros para decidir o futuro de políticos que recebem votos. Votos são difíceis de encontrar, ou seja, são coisas importantes. Então, tudo isso aí mostra a insegurança jurídica e a judicialização que acabou tomando as campanhas eleitorais. E é assim nos municípios, nos estados e assim por diante. Zé, você tocou também num ponto interessante que é importante a gente analisar com o pessoal de casa. E nessa questão, né, sobre o entendimento, a interpretação do que é crime eleitoral. Não existe a lei das eleições em que não pode antecipar nenhum tipo de propaganda política antes ali do dia 10 ou 15 de agosto, se eu não me engano. Mas é justamente ali nas primeiras semanas do mês de agosto, ainda mais no ano eleitoral. E é claro que o próprio Convenção Nacional. Que dia, Zé? É a Convenção Nacional. A Convenção Nacional é que define, a partir da convenção, ele é candidato e pode pedir voto e pode fazer a campanha. Nas primeiras semanas de agosto, né? Geralmente é sempre isso. Então, cada partido marca uma data da convenção. Então, quando ele realmente, publicamente se torna um candidato, não pode mais fazer esse tipo de propaganda. Aí sim está liberado. A partir, então, desse momento, fica liberado, já que ele é oficialmente um candidato aí concorrendo, né, à Câmara, ao Senado, ao governo, até mesmo à presidência da República. Mas, Piperno, quero te ouvir, porque, inclusive, o Zé tocou nesse ponto interessante da questão, né, de entendimento, né, de o que é crime eleitoral, o que não é, o que configura, qual é a punição, porque a gente vê uma punição muito branda, pelo menos nos últimos casos que a gente tem visto. O pagamento ali de 10, 15, 20 mil reais, claro que isso pra gente custa muito no bolso, mas para um partido, talvez para um político, isso não custe nada. Talvez ele tenha mais ganhos políticos fazendo uma propaganda antecipada, e é claro que eu não estou aqui falando que tenha que fazer isso, muito pelo contrário, é lei e não pode fazer, mas na avaliação, ou pelo menos na balança dos políticos, eles não veem problema nisso, porque simplesmente os ministros do TSE podem pedir ou determinar, né, a remoção do conteúdo das redes sociais, pode implicar uma multa de um valor X, nada que assuste, pelo menos aos cofres de um partido político, e fica por isso. Não tem, pelo menos, uma legislação que seja um pouco mais dura, que evite até mesmo ou cogite a possibilidade de uma inegibilidade, Fábio Piperno. O presidente Lula, por exemplo, ele tomou uma multa em 2024 por conta daquele evento em São Paulo, no 1º de maio, ao lado do Boulos, no estádio do Corinthians, no qual ele pediu o voto para o Boulos, fora do período eleitoral. A convenção ainda não havia sido realizada. E aí, por que o presidente foi multado e o Boulos não, por exemplo? Porque foi o presidente quem tomou a iniciativa de pedir. O Boulos está lá. Aí quem está do lado dele, vote nesse cara aqui. Então, essa coisa da propaganda eleitoral e das punições, a gente tem que tomar muito cuidado na definição da responsabilidade do beneficiado. Se eu sou candidato, estou aqui do seu lado, se eu sou um pré-candidato, estou aqui do seu lado e você pede voto para mim, eu não sou o responsável pela sua manifestação. Pois eu estava olhando aqui. Ontem eu falei desses adesivos aí que o ex-ministro fez em favor do Flávio Bolsonaro. Muito bem. Qual é a responsabilidade de Flávio Bolsonaro em relação a isso? Nenhuma. Que o ex-ministro seja multado, por exemplo. Qual foi a responsabilidade do presidente Lula no desfile? Tem uma diferença. Não. Você pode elencar um monte de vezes. Não, tem uma diferença. Ok. Tem uma diferença. No PT também você pode elencar um monte de coisa, mas não tomar iniciativa. Por exemplo. A advogada aqui, ela falou que a mulher dele, a esposa dele, indicou figurino, então, pessoal. A advogada falou. A advogada falou. Do desfile. Perfeito. Eu li e ouvi pelo menos 12 juristas ontem, anteontem e tal, e as opiniões são muito controversas. E o fato da advogada ter dito, porque a mulher diz... Eu li hoje, por exemplo, que alguém, o Sidônio, eu acho, foi falar para o presidente Lula, acho que está no jornal Estado de São Paulo hoje, na véspera do desfile, foi convencer o presidente Lula
a entrar em contato com a escola de samba para que, de alguma forma, o presidente Lula pedisse para que não fosse para a avenida o carro falando dos conservadores. E o que o presidente Lula teria dito lá? Né? Falou, olha, eu não tenho ingerência no desfile. Tem nada a ver com isso. Por exemplo, estava olhando e citei isso aqui ontem, um outdoor publicado pelo PL Mulher, pelo Partido Liberal. Está aqui, ó. Bia Kicis e Michele Bolsonaro, duas pré-candidatas ao Senado, e o partido fez isso, está publicado em Brasília. E o vídeo, e o vídeo que o PT fez com as imagens do desfile, que apagou espertamente, rapidamente, foi uma peça publicitária. Foi uma peça publicitária, é difícil caracterizar como uma peça de campanha. Mas eu acho que é um uso indevido. Não. Da mesma forma, agora, vem cá. Então vamos lá. Com uma escola de samba, com um jingle então, de campanhas anteriores. Eu vou lançar um desafio para vocês três e para nossa audiência. De quem foi quem interferiu mais? Se o PT fazendo isso ou se o PL Mulher está aqui. Eu estou olhando para ele, publicando um outdoor nas ruas de Brasília com Bia Kicis, Michele Bolsonaro e aqui escrito fé para construir, amor para transformar, sabendo-se que as duas serão pré-candidatas por esse partido ao Senado. Mas, Piperno, a gente entra num detalhe importante que você mesmo tocou. Essa falta de entendimento, ou pelo menos os juristas que você conversou, que há muitas versões, ou pelo menos há entendimentos controversos. Uns acham que tem, outros não tem. Nesse caso do PL Mulher, é claro que duas pré-candidatas chamam atenção, fazendo uma propaganda no outdoor pela visibilidade. Bancada pelo partido. Pela exacerbação da imagem, mas não tem nada ali escrito eleição, não tem nada que para vote, não tem nada, nenhum número. Então, o da Avenida também não. Mas o da Avenida, mas a letra foi uma campanha. A letra tocou de temas atuais. Você pode interpretar. Mas eu quero tocar no problema na questão da interpretação. Nem os ministros do TSE sabem o que vão votar. Nem eles têm noção se isso é crime eleitoral ou não, se é propaganda antecipada ou não. Nem eles têm esse entendimento. Então, esse é um detalhe muito importante. Porque o que definirem de Lula, podem definir para o Flávio Bolsonaro, que podem definir para Michele Bolsonaro e para Bia Kicis. Precisa ter um entendimento geral sobre o que é. E hoje o TSE não tem. Ô Cássio, sabe o que me chamou a atenção no desfile? Se fosse apenas contando a história do presidente, como que de metalúrgico e tal, ele chegou à presidência da República, ganhou 3 vezes, tá ok. Mas não foi, né? Foi muito menos isso e muito mais até ataque a conservadores, que é o enlatado. Foi também um ataque direto ao Jair Bolsonaro, colocando lá ele como palhaço e preso. Pô, se isso não é campanha, eu não sei mais o que é campanha. Inclusive, olha só, o refrão da música era o jingle que o Lula usou em outras campanhas. Mas, Gani, aí televisionado, com um canhão, né, de audiência. Mas daí o advogado do PT, ou do próprio presidente Lula, né, a AGU, vai falar, olha, eu não tive gerência nenhuma sobre isso. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Não tive envolvimento nenhum. Por isso que... É tênue. É uma linha muito tênue, muito complicada. Mas aí tem 2 pontos. Muito possivelmente o PT, até os membros do governo, já sabiam desse desfile. É muita ingenuidade a gente acreditar que eles não saberiam, né, deste desfile. Esse é o primeiro ponto. E o segundo... Então, assim, poderiam ter chegado lá e falar, não vão fazer isso, vocês vão trazer um risco eleitoral pra gente aqui. E o segundo ponto é que, após o desfile, aí teve uma peça publicitária em cima com as imagens do desfile. Pernão. Não, mas vem cá, isso também é uma outra coisa que eu acho muito, muito controversa. Então... As imagens do desfile estão aí, o desfile já foi, todo mundo pode hoje, enfim... Não, mas teve a propaganda. Então, mas vem cá, aí o partido não pode, enfim, qualquer que fosse o partido, pegar, recortar aquelas imagens, editar e falar, olha só, o desfile da escola que homenageou, sei lá, o João. Não, é que a gente não sabe o entendimento do TSE, por isso que deixa complicado essa compreensão dos fatos, o que é, o que não é. E de que forma pode usar isso. E não dá pra gente falar que, por exemplo, o carro dos conservadores lá era propaganda, porque aquilo pode ser tudo, menos propaganda favorável, né, enfim, do candidato. Não, mas eu acredito que o gênio que bolou aquilo no desfile falou, não, vou lacrar. Vai causar. Vão me aplaudir de pé, então se arrependendo.
Bem feito. Já acordou assim, ó, hoje eu acordei com uma ideia genial. Foi isso que pensaram. Acordei com uma ideia genial, que rebaixou a escola de samba. Ô, Zé Maria Trindade, eu quero te perguntar, inclusive, colocando ainda mais um ingrediente nessa discussão do Piperno e do Gani, porque a partir do mês de junho haverá uma troca ali, né? Uma mudança na presidência do TSE. Vai assumir, se eu não me engano, o Cássio Nunes Marques. Vai ter, inclusive, ao lado ali, né, o André Mendonça, Dias Toffoli. Teremos pelo menos 3 ministros, 2 que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e Dias Toffoli, querendo ou não, tem agora esse complicador, ou pelo menos essa rusga com o próprio governo federal. Toda essa questão envolvendo crime eleitoral, propaganda antecipada, pode ganhar um novo entendimento, ou pelo menos pode ganhar uma atração diferente com essa formação do TSE para as eleições de 2026? Pois é, mas é exatamente sobre isso que eu estou insistindo, né? Sobre essa insegurança e possibilidade de mudança. Antigamente, uma jurisprudência, esse é um nome muito forte, né? Jurisprudência significava o entendimento de um tribunal onde os advogados andavam. Então, a jurisprudência é essa, esse é o caminho. Mas agora a jurisprudência muda de uma forma muito rápida. É assim no Supremo Tribunal Federal e também no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo e no TSE, né? Então, é possível que a jurisprudência seja modificada, não porque a lei que a Constituição modificou, mas porque alguns integrantes do Tribunal Superior Eleitoral foram substituídos, né? A Justiça Eleitoral, ela não tem um corpo fixo. São pessoas que ficam durante um tempo e saem. Os 3 do Supremo Tribunal Federal, representantes também do advogado, os advogados indicam um representante, um juiz na Suprema Corte, também na Justiça Eleitoral, e o Ministério Público também, que tem um participante, né, no Supremo Tribunal Federal. E o STJ, o corregedor eleitoral, que é do Ministério Público, e o STJ também que indica. E todos são, vamos dizer, temporários. Sempre o TSE será presidido por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a composição do TSE. Então, isso pode mudar, porque toda a composição do TSE vai mudar, a presidência vai mudar e o presidente é que define o ritmo, né, a pauta de votação. Ele, claro, se ele não tiver maioria, ele perde. Mas é muito importante, principalmente liminares. Daí essa possibilidade de que muita gente está dizendo, isso não é nada, não tem nada disso, e quando chegar no julgamento desse novo TSE, a coisa ter problemas. Então é preciso muito cuidado, é por isso que eu estou dizendo. O corpo de advogados de uma campanha agora é muito importante.